E aí, gente, era nem Science aqui. No vídeo de hoje a gente vai continuar falando sobre a criação da teoria do Big Bang e da expansão do universo. Que, embora eu não concorde com a parte do Big Bang sendo criacionista, a gente vai falar sobre, né? E aqui eu tava falando sobre os principais que influenciaram Lamaitre no seu trabalho, né? Albert Einstein, Alexander Friedman e Edwin Hubble, e eu vou falar por quê mais pra frente. Bernard Riemann e William de Sitter também vão influenciar de certa forma. E a gente vai ver, principalmente o Riemann a gente vai ver mais pra frente. Por quê? Aqui é um espectro que chamamos de redshift, que foi usado por Lamaitre para entender, para calcular a expansão do universo usando as tabelas feitas pelo Hubble, né? Relacionadas às galáxias que a gente tinha observado, né? Então ele usou os dados da época de Hubble para conseguir tentar matematicamente formular expressões que poderiam dar a entender o universo expandido usando esse conceito de redshift. E basicamente de que forma isso é importante? É porque você vê a radiação, então, você vê usando equipamento telescópio, né? Enfim, nesse caso hoje de uma forma mais avançada, a gente pode fazer isso, mas você entender essa radiação residual que tem na observação e essa radiação ela mostra que as galáxias estão se afastando entre si constantemente, né, de uma forma constante, a gente já vai ver isso, e é meio que a distância seria a distância entre elas atual mais uma nesse sentido. Então é uma distância que é constantemente, como se fosse um balão expandindo. Se eu colocasse pontos num balão expandindo, eles iam expandir de forma constante e simétrica. Talvez eu poderia dizer. Não é de uma forma tipo desordenada, né? É uma forma constante e simétrica. Eu poderia dizer. Não pega a pé da letra, né? Então, o efeito Doppler, né? Que ele vai citar no artigo, causado pela relatividade. Então, ele usa a relatividade de Einstein para também determinar essa mesma observação da expansão do universo. Então, isso aqui é algo mais recente, né? Então, é um modelo de Lamaitre, um modelo elíptico do universo, não um círculo, como o de Sitter. E, basicamente, você vê aí uma expressão de micro-ondas, né? Tem outros tipos de visualização que você pode ver do universo observável, mas basicamente você observar esses efeitos pode dar a entender como o universo foi criado. Essa é a questão. E na prática, nesse caso é uma foto de 2012, usando o Hubble Ultra Deep Field. Então, analisando, né, esse aspecto de redshift em galáxias e observando realmente essa expansão, essa mudança constante relacionada a distanciamento entre galáxias, né? Então esse distanciamento ele é observável e é algo que talvez não tenha assim muitos problemas assim de estabelecer, né? Porque a teoria do Big Bang é um pouco mais difícil de estabelecer como algo extremamente correto. E aí, citando Friedman, né? Sobre a cobertura do espaço. Então, tanto esse quanto o outro artigo mais pra frente, né? Vão ser importantes ser citados. Eu não vou citar os artigos de todo mundo que influenciaram ele, mas esse artigo é legal porque ele fala sobre a expansão do universo. Ele fala. O Friedman ele tenta dar a entender não só que o universo está expandindo, embora o modelo dele é estacionário, né? O modelo não é um modelo
igual ao do Lamaitre, mas ele dá a entender a expansão, uma certa expansão no universo, de certa forma. Principalmente no próximo artigo relacionado a esse mesmo tema. Então, ele também mostra uma data bem aproximada considerada atualmente de 10 bilhões de anos da idade do universo, né? Sendo que, no caso, dentro da equação lambda é igual a zero, lá na conclusão, né? E m seria igual a 5.10 elevado a 21 massas solares, que seria para calcular a idade do universo, 10 bilhões de anos seria o modelo dele, né? Então, embora o modelo dele não esteja completo, né? E até ele mesmo diz que seus cálculos não são possíveis de se medir com precisão, não com os dados da época. Ainda assim, foi usado por Lamaitre, né, para a questão dessa questão da expansão do universo. Então é bem legal. Ele até fala desde o início do tempo, né? A expansão do universo desde o início do tempo, né? Do seu início, né? Desde seu ponto inicial até a sua continuidade infinita, né? Então é bem legal essa expressão, principalmente na última página relacionada a isso, né? É bem, ele usa umas 3 vezes essa expressão do início do universo, né? Representando que teve o início, né? Que é uma coisa que também nós teólogos também acreditamos. E outro artigo que foi depois, que é um pouco mais bem explicado, e na verdade eu só vi pessoas falando desse artigo porque ele não tem acesso a ele, tem que pagar, né? Eu não tenho acesso a Springer ainda. E fala sobre a possibilidade, tá em alemão, né? Mas a tradução é sobre a possibilidade de um mundo com uma curvatura negativa constante, que ele também fala sobre a expansão do universo. Mas eu não tive acesso a esse artigo e eu não consigo falar muito dele porque não tem como ler. Mas do que eu vi de pessoas falando sobre esse artigo, fala sobre a mesma coisa de uma forma mais expandida, né? De uma forma mais certa. Porque o outro artigo, Einstein meio que fala um pouco sobre esse artigo que não estava muito correto, meio suspeito. Ele fala sobre o Friedman, até o Friedman fica meio desapontado. Einstein na época não acreditava na expansão. Mas depois o Friedman foi usado de certa forma por Lamaitre, então a contribuição dele não foi em vão e ainda é citada sempre na história relacionada à expansão do universo. E aí, por fim, a gente vai para o trabalho de Lamaitre em si. Então, nesse livro do Milton Munitz, Teorias do Universo, né? Do mito babilônico até a ciência moderna. Né? No mito babilônico, provavelmente falando sobre aquelas teorias, não, aquelas, entre aspas, não, eu poderia dizer teologias relacionadas à criação do universo, de vários povos, né? Cada um com seu Deus e tal, na qual eu acredito que a protestante dá a melhor visão, né? A judaica e protestante dá a melhor visão não, a visão correta na minha opinião, né? Da criação do universo, mas basicamente o conteúdo do livro ele vai falar sobre desde Demócritos, que Demócritos ele vai de forma não bem sucedida, né, entre seus colegas, falar sobre o átomo, né, a menor partícula divisível, e desde Demócritos até o dia da época aí, né. E aí vai falar ali sobre Nicolas Cusanus, Copérnicos, Giordano Bruno, Francis John, Francis II de 1900, né? Mas enfim, Galilei, enfim, vários caras que ainda o Kepler não está citado, né? Mas vários caras que começaram a pensar numa parte heliocêntrica do universo, começaram a entender, o cálculo relacionado a movimento relacionado a esse sistema, no sistema solar. E basicamente a gente tem ali o heliocentrismo, né? Em vez de geocentrismo. E depois, nossa, o título tá errado e a referência também, tá? As duas referências estão erradas, na verdade.
A referência é esse livro aqui, tá? Mas eu vou mudar nos próximos slides. Aqui também é conteúdo do livro. Finge que é conteúdo do livro que está em cima. E ali também, aqui na parte moderna, né? Albert Einstein, Hubble, De Sitter, Eddington. Então ele vai colocar... Esse livro tem vários artigos que foram importantes para... lembrando que esse livro é um compêndio, né? Um compêndio desses temas, né? E ali, em vermelho, o do Lamaitre, né? Então, ali em cima estão 4 contribuidores à teoria de Lamaitre. Então, é bem importante lembrar que todos eles são importantes para falar sobre o Big Bang, né? E aí, o Lamaitre vai falar sobre esse tal átomo primordial, que seria o átomo do qual veio todo o universo, né? E esse é o título dessa tese que ele escreve, que na verdade, nesse caso aqui, ainda tá não mostra a parte matemática, mas de uma forma indutiva, ele vai dizer, né? Só explicando. E o conceito principal que ele vai trazer desse átomo primordial, né? A hipótese, né? Que apresenta, né, o universo presente, né? Foi resultado de uma desintegração radioativa de um átomo, né? Então, toda a massa do universo atual estava concentrada num ponto de massa, um ponto maciço, que seria um átomo. Embora ele não formula que poderia ser só um átomo, não poderia ser mais, mas ele diz que o principal é isso, né? Esse é o conceito principal. Até na conclusão dessa tese ele fala sobre que entender melhor o átomo daria essa questão de que seria que o átomo poderia ser até um átomo apenas que tinha essa quantidade de massa absurda para explodir, né? Se desintegrar e começar a criar nuvens de poeira e tal, com diversas partículas que conduzem a formação do universo, que ele vai explicar mais pra frente. E o conceito inicial é que esse átomo, né, ele poderia ter existido por um único instante. Esse conceito inicial da teoria, né? E ele vai dizer na parte verde que, em fato, ele não estava instável e veio quando ele veio a existência. Ele estava instável, né? Ele estava com bastante caos, né? E foi feito em pedaços na parte laranja ali, até que foi quebrado, né? Então imagina um ponto de massa que está totalmente concentrado, depois quebra, né? Se parte. E com isso, elétrons, prótons, partículas alfa e todos os componentes que podem realmente criar algo que a gente poderia dar a entender o universo observável viriam existir, né? E isso na época era uma teoria totalmente maluca. Até ele fala na conclusão, ele é bem humilde e fala: gente, eu sei que é estranho, mas calma, vamos tentar ver se isso daqui funciona. Porque realmente é uma teoria maluca pra época. E aí tem essa questão, é uma singularidade, né? Que num ponto específico, caótico, você tem essa explosão, esse Big Bang, que cria essa expansão do universo. Então essa é o que a teoria quer dizer. Uma expansão constante, que pode ser calculada através da constante de Hubble. Ele chega a falar da criação dos planetas, né? Eu só vou falar algumas partes do artigo para não ser... como diz, não tem como falar do artigo inteiro no vídeo, né? É impossível. Eu vou pegar as partes principais, que eu acho mais legais. Aqui fala sobre a criação de estrelas e planetas na opinião dele, né? Na época. Que imagina um sistema extremamente concentrado de energia rotacional, na parte roxa está falando, bem concentrado. Agora na parte verde. A rotação seria incompatível com a presença de um corpo apenas, mas imagina múltiplas estrelas, né, rodando entre si, uma estrela ao longo da outra, né, e vários planetas indo na mesma direção. Então imagina isso dentro da teoria, depois de milhões de anos, né, bilhões de anos, começar aquele caos, começar a tomar forma mais concêntrica,
formando nuvens de gases que aos poucos dariam forma a galáxias, né? Planetas, enfim, sóis, todos os corpos celestes que nós vemos, né? Lembrando que, embora eu não acredite nessa teoria, eu sou criacionista, mas eu vou explicando de forma imparcial, tá? E num panorama geral, né? Então você tem ali o começo do Big Bang, desde o seu início, pegando uma ideia de Friedman, né? Desde o início do tempo, quando o tempo ainda não existia, né? Pegando agora de Lamarck. E ali tem a gente pode falar sobre isso em outros vídeos, né? Mas a Era das Trevas, o mês que começou a luz, depois até ter uma coisa mais complexa, né? Então, tá falando aí que a idade é de 13 bilhões de anos atualmente, da idade do universo, segundo esse modelo. Então, Friedman quase acertou, né? 10 milhões para 13. Ele errou por 3 bilhões, mas não é um erro tão grande, né? Para a época foi um acerto, na minha opinião. E ele acertou também da expansão. Então, Friedman é um cara bem importante. Então, tem ali a parte de microondas, infravermelho e a parte visível do espectro. E essas ondas ali em infravermelho e microondas que você observa para tentar entender o começo do universo, né? Então, essa teoria só é provável, segundo Lamaitre, por causa principalmente da expansão do universo também, por causa desse infravermelho, né? Desse redshift. Então, é bem importante saber que tem uma parte residual do universo que dá a entender esses conceitos, né? Então, a teoria do Big Bang não vem do nada. Tipo, do nada, não. Tem a ver com o universo observável, você tem que observar esses resíduos que o universo contém atualmente e tentar entender o que causou essa expansão. E, obviamente, a expansão vindo de um ponto central é uma ideia que faz sentido, né? Porque provavelmente ele falou o universo está expandindo, então ele deve ter vindo de um ponto. Um ponto totalmente condensado, né? Totalmente concêntrico, cheio de massa com a massa atual para formar o universo atualmente, né? Então, isso explicaria toda a simetria do universo também, das leis. Então, não é uma teoria, não é uma teoria idiota, poderia dizer, o Big Bang em si. A expansão é uma coisa assim, a expansão é uma coisa que tipo não tem como você falar muito contra, né? Mas no caso, mesmo assim, eu continuo com a visão criacionista por simplesmente acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus e que tudo ser criado em 7 dias para mim é muito mais normal para mim, porque depois como você explica a vida na Terra sem a explicação, porque beleza, você começa com o Big Bang, mas depois tem que explicar a vida na Terra, como que as coisas começaram a fluir da forma que foi, como que você, principalmente a parte da explicação da vida na Terra é impossível, na minha opinião, com a teoria da evolução, né? Que é uma coisa que eu realmente abomino, né? Então, mesmo assim, na teoria do Big Bang eu acho bem bonita e muito bem feita, embora eu não concordar pela parte criacionista, mas é uma teoria muito bem feita e Lamaitre, mesmo sendo cristão, ele cria nessa teoria, né? Então isso eu acho que eu não acho errado um cristão crer nessa teoria, mas eu acho só que talvez tenha outras formas de explicar essa expansão. Enfim, era isso. No próximo vídeo a gente continua. Até mais.